Meu nome é Lena Carter, mas quase todo mundo me chama de Lena. Tenho 35 anos e trabalho como gerente de folha de pagamento e conformidade. Enquanto uma equipe médica lutava para salvar minha vida durante uma cirurgia de emergência por causa de uma apendicite perfurada, toda a minha família decidiu que o jantar de formatura do meu irmão mais novo era mais importante do que estar ao meu lado no hospital. Quando acordei na sala de recuperação, o teto parecia entrar e sair de foco. O monitor ao lado da cama emitia um som constante, minha garganta ainda ardia por causa do tubo de respiração e qualquer tentativa de me mexer fazia uma dor intensa atravessar meu abdômen. Por alguns instantes, nem consegui lembrar onde estava. Então a dor trouxe tudo de volta, a correria no pronto-socorro, os exames, o cirurgião explicando que a infecção estava avançando rápido e que não havia tempo para esperar. Também me lembrei de Marisol segurando minha mão enquanto os enfermeiros me preparavam para a cirurgia e das mensagens que enviei para minha família antes de tirarem meu celular. Virei a cabeça lentamente em direção à cadeira ao lado da cama. Estava vazia. Nenhum casaco pendurado, nenhuma flor na janela, nenhuma voz conhecida perguntando como eu estava. Marisol havia estado ali, isso era evidente pela bolsa dela ainda debaixo da cadeira. Uma enfermeira explicou que ela tinha saído por alguns minutos para conversar com o cirurgião no corredor. Mas Marisol era apenas minha amiga. Quem eu realmente esperava encontrar era minha família. Meu pai sabia exatamente onde eu estava. Minha mãe também. Meu irmão, Calb, tinha sido avisado, assim como minha tia Sheila e meu primo Aaron. Marisol enviou o endereço do hospital para todos eles e confirmou que eu seria levada para uma cirurgia de emergência. Todos visualizaram a mensagem. Nenhum apareceu. Em vez disso, escolheram ir ao jantar de formatura de Calb. Tentei convencer a mim mesma de que existia alguma explicação. Talvez fossem aparecer depois da festa. Talvez a cirurgia tivesse terminado antes do previsto. Ou quem sabe os remédios estivessem confundindo minha percepção do tempo. Mas, no fundo, eu sabia que essas justificativas eram frágeis. Ainda assim, preferi me apegar a elas, porque aceitar a verdade machucava mais do que o corte da cirurgia. Pouco depois, uma enfermeira trouxe meus pertences em um saco plástico transparente. Meu celular estava no fundo, embaixo das roupas dobradas. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair enquanto digitava a senha. Quando a tela acendeu, por um instante pensei que minha família finalmente tivesse percebido a gravidade do que aconteceu. Havia ligações perdidas de todos eles. Meu pai tinha ligado 29 vezes. Minha mãe, 24. Calb, 21. Minha tia Sheila, 13. Aaron, 7 vezes. Ao todo, eram 94 chamadas perdidas. As notificações ocupavam praticamente toda a tela. Algumas ligações tinham sido feitas com poucos segundos de diferença. Meu pai tentava, depois minha mãe, em seguida Calb, depois minha tia. Parecia menos uma tentativa individual de falar comigo e mais uma ação combinada entre todos. Minha primeira reação não foi raiva. Foi medo. Será que alguma coisa tinha acontecido durante o jantar? Calb tinha se machucado. Um dos meus pais passou mal? Houve algum acidente enquanto eu estava desacordada? Com o coração acelerado, comecei a procurar nas notificações qualquer mensagem que explicasse o motivo daquela sequência interminável de ligações. Logo abaixo do histórico de chamadas havia apenas uma mensagem do meu pai: ligue para nós. É urgente. Só isso. Nenhuma pergunta sobre a cirurgia. Nenhum como você está? Nenhum sinal de preocupação para saber se eu tinha sobrevivido. Apenas uma ordem para retornar porque, de repente, alguma coisa havia se tornado urgente para eles. Fiquei olhando para aquelas poucas palavras até minha visão embaçar. Enquanto eu estava deitada em uma mesa de cirurgia, lutando contra uma infecção grave, ninguém da minha família achou que minha emergência merecia faltar ao jantar de formatura. Agora, porém, meu celular estava cheio de ligações. Fosse o que fosse que tivesse acontecido, eles acreditavam que apenas eu poderia resolver. E, apesar de tudo, meu dedo ainda hesitava sobre o número do meu pai. Mas antes de contar por que eles ligaram tantas vezes e revelar o que aquela mensagem urgente acabou expondo, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like.
Se você já precisou repensar o verdadeiro significado da lealdade dentro da família por causa das atitudes de alguém, vai entender por que a decisão que tomei naquele dia mudou completamente todos os meus relacionamentos. Para explicar por que, mesmo deitada em um leito de hospital, eu ainda me sentia responsável por ajudar minha família, preciso voltar um pouco no tempo. Antes da cirurgia. Antes do jantar de formatura do Calb. Antes das 94 chamadas perdidas aparecerem na tela do meu celular. Muito antes daquela noite, eu já tinha me tornado a pessoa para quem todos recorriam sempre que alguma coisa dava errado. Se surgia um problema, chegava uma conta inesperada ou alguém precisava ser socorrido, o telefone tocava, e era para mim. Eu era a filha confiável. Durante muitos anos, confundi esse papel com amor. Isso começou tão cedo que nem me lembro de alguém ter perguntado se eu queria assumir essa responsabilidade. Quando alguma coisa quebrava na casa dos meus pais, ligavam para mim. Se aparecia uma despesa que eles não esperavam, ligavam para mim. Se Calb perdia um prazo, precisava preencher documentos ou ficava sem dinheiro, de alguma forma o problema sempre percorria a família inteira até chegar ao meu celular. Meu pai chamava isso de maturidade. Minha mãe dizia que era generosidade. Calb simplesmente chamava de favor. E eu acreditava que estava apenas sendo uma boa filha. No trabalho, eu era gerente de folha de pagamento e conformidade em uma empresa de construção civil. Minha função exigia atenção aos mínimos detalhes, conferência de documentos e a obrigação de nunca aceitar um número sem comprovação, por mais convincente que alguém parecesse. Curiosamente, em casa eu fazia exatamente o contrário. Eu aceitava quase tudo o que meu pai dizia sem questionar. Robert Carter passou grande parte da vida administrando o setor de serviços de uma concessionária automotiva. Ele acreditava que toda família precisava de uma pessoa cuja palavra tivesse mais peso do que a de qualquer outra. Na nossa casa, oficialmente, esse papel era dele. Na prática, porém, meu pai tomava as decisões, e me ligava sempre que essas decisões precisavam de dinheiro para funcionar. Minha mãe era bem diferente. Diane trabalhava na secretaria de uma escola pública e evitava conflitos a qualquer custo. Ela sabia acalmar pais irritados, tranquilizar alunos preocupados e resolver desentendimentos antes que qualquer discussão saísse do controle. Dentro da nossa família, ela usava essa mesma habilidade, mas com outro objetivo: impedir que alguém fosse realmente responsabilizado pelas próprias escolhas. Seu pai não quis dizer isso. O Calb já está passando por muita pressão. Será que não podemos ter pelo menos um feriado em paz? Essas frases encerravam muito mais discussões do que qualquer pedido de desculpas. Calb era 11 anos mais novo do que eu e, desde criança, era tratado como o grande projeto da família, alguém que ainda não tinha alcançado seu potencial, mas que, segundo todos, estava sempre prestes a dar a volta por cima. Era simpático, cheio de planos e constantemente descrito como alguém que só precisava de mais uma oportunidade para finalmente mostrar do que era capaz. A faculdade de marketing, que normalmente levaria poucos anos, acabou durando 6. Nesse período, ele trocou de curso, repetiu disciplinas e abandonou vários empregos de meio período porque, segundo ele, atrapalhavam os estudos. E toda vez que alguma coisa dava errado, aparecia uma nova justificativa. Ninguém dizia que ele era irresponsável. Diziam que ainda estava encontrando seu caminho. Ninguém o chamava de dependente. Diziam que ele estava investindo no próprio futuro. Quando eu trabalhava em 2 empregos enquanto terminava a faculdade, meu pai repetia que as dificuldades fortaleciam o caráter. Mas quando Calb enfrentava qualquer obstáculo, toda a família corria para removê-lo do caminho. Minha tia Sheila ajudava a manter essa diferença de tratamento. Dona de um salão de beleza, ela administrava a reputação da família como se fosse parte do próprio negócio. Para ela, qualquer problema podia continuar parecendo respeitável, desde que ninguém de fora descobrisse. Já Aaron, sua filha, era bem diferente. Trabalhando como orientadora escolar, ela sempre foi uma pessoa sensata e gentil. Só que aprendeu, desde cedo, que a melhor maneira de conviver com a própria mãe era permanecer em silêncio. E, mais tarde, esse silêncio acabaria tendo um peso enorme. Cerca de 14 meses antes da minha cirurgia, o sistema de aquecimento da casa dos meus pais quebrou justamente durante uma onda de frio. Meu pai não tinha limite disponível no cartão para pagar o conserto, e minha mãe estava desesperada, com medo de que os canos congelassem.
Sem pensar duas vezes, abri uma nova linha de crédito e cadastrei meus pais como usuários autorizados. Antes de entregar o cartão, porém, deixei tudo muito claro no grupo da família. Aquele crédito seria usado apenas para pagar o conserto do aquecedor. Depois disso, só poderia ser utilizado em emergências comprovadas. Nada de compras comuns, nada de empréstimos e, principalmente, ninguém poderia emprestar o cartão para outra pessoa. Meu pai respondeu dizendo que entendia perfeitamente as condições. Minha mãe enviou um emoji de coração e agradeceu pela ajuda. O conserto foi concluído em apenas 3 dias. Hoje eu sei que deveria ter encerrado aquela conta naquele mesmo momento. Mas meu pai conseguiu me convencer do contrário. E se acontecer outro problema na casa, ele perguntou. É melhor já termos uma alternativa para uma emergência do que correr atrás depois. Na época, aquilo pareceu fazer sentido. Aliás, a confiança quase sempre parece razoável, até alguém decidir tirar vantagem dela. Nos meses seguintes, comecei a perceber que o saldo da conta aumentava aos poucos. Sempre que eu perguntava sobre as despesas, meu pai dizia que eram pequenos reparos na casa. Minha mãe prometia separar os recibos e me mostrar depois. Como eu não queria prejudicar meu histórico de crédito, deixei os pagamentos programados automaticamente enquanto eles, supostamente, organizavam toda a documentação. No trabalho, eu jamais aceitaria esse tipo de explicação sem exigir provas imediatamente. Mas quando o assunto era minha própria família, preferi evitar conflitos. O que eu não sabia era que Calb havia fotografado os dados do cartão. Também não sabia que meus pais permitiram que ele usasse aquele crédito. E muito menos imaginava que, para eles, aquela conta criada para emergências já tinha deixado de ser minha responsabilidade e se transformado em um fundo familiar, disponível para todos, menos para a única pessoa que responderia legalmente por cada gasto. Quando finalmente chegou o dia da formatura, o diploma de Calb era tratado como uma conquista de toda a família. Meu pai reservou um salão exclusivo em um restaurante sofisticado no centro de Ashford. Minha tia Sheila fez questão de convidar vários parentes. Minha mãe organizou as fotos, a decoração e cuidou de cada detalhe da comemoração. Já Calb falava daquele jantar como se fosse o marco oficial do início da sua vida adulta. Eu também tinha planejado estar lá. Só que, na manhã da festa, acordei com uma dor forte do lado direito do abdômen. Imaginei que fosse algo que eu tivesse comido e, mesmo incomodada, fui trabalhar. Até o meio-dia, a dor tinha piorado muito. Foi Marisol quem percebeu primeiro. Ela me encontrou agarrada à mesa, fingindo analisar uma planilha da folha de pagamento. Você está pálida. Respondi que estava tudo bem. Ela olhou para mim por alguns segundos e balançou a cabeça. Você mal consegue ficar em pé. Mesmo assim, tentei insistir. Hoje é o jantar de formatura do Calb. Marisol nem discutiu. Quando outra onda de dor me fez me curvar sobre a mesa, ela simplesmente me colocou no carro e me levou para o Hospital Memorial de Ashford. No pronto-socorro, tudo aconteceu muito rápido. Primeiro vieram os exames de sangue. Depois os exames de imagem. Pouco tempo depois, um cirurgião entrou na sala com a resposta. Meu apêndice havia se rompido. A infecção já estava se espalhando pelo abdômen, e qualquer atraso aumentaria muito o risco de complicações graves. Precisamos operar imediatamente, explicou o médico. Lembro de olhar para Marisol, e, por mais absurdo que pareça hoje, ainda pensar no jantar de formatura. Mesmo diante de uma cirurgia de emergência, uma parte de mim continuava preocupada com a possibilidade de decepcionar minha família. Peguei o celular e abri o grupo da família, onde estavam meu pai, minha mãe, Calb, tia Sheila e Aaron. Escrevi que estava no Hospital Memorial de Ashford, expliquei que meu apêndice tinha se rompido e que a equipe médica estava preparando a cirurgia de emergência. Em seguida, Marisol enviou o endereço do hospital e reforçou que o procedimento não podia ser adiado. As confirmações de leitura apareceram uma após a outra. O primeiro a ligar foi meu pai. O que aconteceu? Expliquei exatamente o que o cirurgião tinha acabado de dizer. Houve um breve silêncio. Então ele respondeu. Mas você já está com os médicos, não está? Sim. A Marisol também está aqui. Então, você está acompanhada. Estou, mas vou entrar na cirurgia. Depois de outra pausa, ele disse.
O jantar vai começar daqui a pouco. O pessoal já está chegando. Esperei que ele completasse a frase. Mas não completou. Respirei fundo e falei baixinho. Pai, eu estou com medo. A voz dele ficou mais calma, porém a decisão continuou a mesma. Você está no lugar mais seguro possível. Os médicos já estão fazendo tudo o que podem. Nós não poderíamos ajudar em nada agora. Engoli em seco antes de perguntar. A mamãe pode vir? Ela está organizando toda a festa. Nós passamos aí depois. Logo em seguida, minha mãe ligou. Ela parecia preocupada, mas também claramente distraída. Dava para ouvir pessoas conversando e um movimento constante ao fundo, como se ela ainda estivesse correndo para preparar o evento. Ela disse que me amava, lembrou que Marisol estava comigo e tentou me tranquilizar. Mas, antes de desligar, comentou que Calb ficaria arrasado se toda a comemoração fosse prejudicada depois de tudo que a família tinha feito para tornar aquela formatura especial. Calb nem chegou a ligar. Mandou apenas uma mensagem. Disse que lamentava eu estar passando mal. E, logo em seguida, perguntou se eu achava que receberia alta a tempo de aparecer no restaurante mais tarde. Minha tia Sheila disse que o hospital tinha profissionais preparados e que não fazia sentido a família inteira ficar sentada em uma sala de espera sem poder fazer nada. Aaron, por outro lado, não disse uma única palavra. Todos entenderam perfeitamente a gravidade da situação. E, mesmo assim, todos escolheram ir ao jantar. Marisol permaneceu ao lado da minha cama enquanto uma enfermeira preparava o soro. Eu vou ficar aqui com você, ela disse. Respondi que não precisava. Ela apenas sorriu. Eu sei. Essa resposta nunca saiu da minha cabeça. Marisol não estava ali porque eu já tinha feito algum favor para ela ou porque esperava alguma coisa em troca. Ela não precisava que eu resolvesse os problemas dela. Ficou porque percebeu que eu estava assustada e não queria que eu enfrentasse tudo aquilo sozinha. Pouco antes da cirurgia, uma enfermeira guardou meu celular junto com meus outros pertences. As portas do centro cirúrgico se fecharam. A lembrança seguinte já era da sala de recuperação. Foi exatamente dali que esta história começou, a cadeira vazia ao lado da cama, meu celular devolvido, as 94 chamadas perdidas e a mensagem do meu pai dizendo apenas que eu precisava ligar porque havia surgido uma urgência. Ainda com as mãos trêmulas, toquei no número dele. Ele atendeu na mesma hora. Ao fundo, ouvi música, conversas e o barulho típico de um restaurante cheio. Eles ainda estavam no jantar. Pai, o que aconteceu? A resposta me deixou completamente sem reação. O que houve com o seu cartão? Por um instante, achei que os remédios estivessem confundindo minha cabeça. Que cartão? O cartão da emergência. O restaurante tentou passar o pagamento final, mas a compra foi recusada. Agora estão dizendo que a conta foi bloqueada. Olhei para a pulseira de identificação presa ao meu braço. Eu acabei de sair de uma cirurgia. Nós sabemos. Ainda bem que você está bem, mas todo mundo está esperando, e o gerente do restaurante precisa resolver esse pagamento. Ele disse que estava feliz porque eu tinha saído da cirurgia, mas nem sequer perguntou como eu realmente estava. Respirei fundo e perguntei. Por que vocês estão usando o cartão de emergência para pagar o jantar de formatura do Calb? Meu pai respondeu como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Foi a forma mais prática de organizar tudo. Depois você questiona isso. Agora liga para o banco e autoriza a cobrança. Naquele momento, o medo que eu tinha sentido deu lugar a algo muito mais frio. Então, vocês me ligaram 94 vezes por causa de um cartão recusado? Nós ligamos porque isso é urgente. Balancei a cabeça, incrédula. Urgente foi a minha cirurgia. Lena, não transforme isso em outro problema. A gente conversa sobre o hospital depois que resolver essa conta. Enquanto ele falava, ouvi a voz de Calb ao fundo. Logo depois, reconheci minha tia Sheila perguntando, em meio ao barulho do restaurante, se eu já tinha resolvido a situação. Então fiz uma última pergunta. Algum de vocês pretende vir ao hospital? A resposta veio sem hesitação. Assim que resolvermos isso. Foi naquele instante que entendi o verdadeiro significado daquelas 94 ligações.
Não era preocupação comigo. Era preocupação com a conta do restaurante. Respirei fundo e respondi com toda a calma que consegui reunir. Eu não vou autorizar pagamento nenhum. Meu pai baixou o tom de voz. Não faz isso hoje. Olhei ao redor da sala de recuperação. Eu não estou fazendo nada. Quem está deitado em uma cama de hospital, tentando se recuperar de uma cirurgia, sou eu. Ele insistiu. Se esse pagamento não for aprovado, a formatura do seu irmão vai terminar em um desastre. Sem pensar duas vezes, respondi. A minha cirurgia não atrapalhou a comemoração dele. Mas a comemoração dele está atrapalhando a minha recuperação. E desliguei. Menos de um minuto depois, minha mãe ligou. Por favor, não desliga. Atendi em silêncio. Ela tentou justificar tudo. Nós fomos ao jantar porque acreditávamos que você estava em segurança. Olhei para a pulseira no meu braço e respondi. Vocês sabiam que eu estava entrando em uma cirurgia de emergência. Ela respondeu rapidamente. Mas a Marisol estava com você. Nós não abandonamos você. Então por que ninguém me ligou antes? Por que só começaram a me procurar quando o cartão deixou de funcionar? Minha mãe ficou em silêncio. Ao fundo, eu conseguia ouvir meu pai dizendo para alguém tentar outra forma de pagamento. Depois de alguns segundos, ela voltou a falar. Amanhã a gente conversa sobre tudo isso. Agora, por favor, só confirma a cobrança. Respirei fundo. Não. Ela tentou insistir. Tem muita gente olhando. Interrompi antes que terminasse. E eu passei por tudo isso praticamente sozinha. Sem dizer mais nada, desliguei. Logo em seguida, foi a vez de Calb ligar. Ele tentou justificar a situação dizendo que aquele jantar era um presente da família para celebrar sua formatura. Contou que nosso pai havia autorizado o uso do cartão e que ele acreditava que eu já sabia de tudo. Perguntei por que ele não tinha me ligado antes da cirurgia. A resposta foi simples. Eu estava ocupado me preparando para a festa. Depois, ainda reclamou que o pagamento recusado estava destruindo o que deveria ser uma das noites mais importantes da vida dele. Olhei para o soro ligado ao meu braço e para o curativo ainda escondido sob a roupa do hospital. Então respondi. Se essa noite foi estragada, lembre-se de quem realmente causou isso. Porque não fui eu. Desliguei. Minha tia Sheila deixou 2 mensagens de voz dizendo que eu estava castigando toda a família por causa de um mal-entendido. Aaron não deixou mensagem nenhuma. Pouco depois, uma enfermeira entrou no quarto e viu meu celular nas minhas mãos. Você precisa descansar. Ela tinha razão. Mas, em vez de guardar o telefone, abriu o aplicativo do banco. A conta criada para emergências aparecia bloqueada por medida de segurança. Logo abaixo, havia uma lista enorme de transações que eu nunca tinha visto. Pagamentos de mensalidades. Consertos de carros. Compras de eletrônicos. Depósitos para viagens. Despesas relacionadas à formatura. Restaurantes. Quanto mais eu descia a tela, mais difícil ficava respirar. Naquele momento, Marisol voltou ao quarto. Assim que viu minha expressão, perguntou. O que aconteceu? Entreguei o celular para ela. Ela leu tudo em silêncio. Depois levantou os olhos. Eles usaram o cartão de emergência. Balancei a cabeça. Ainda nem sei quanto gastaram. Marisol colocou o celular sobre a bandeja ao lado da cama. Você acabou de sair da cirurgia e ainda está sob efeito dos remédios. Se precisar, mantenha essa conta bloqueada para se proteger. Mas não deixe ninguém pressionar você a tomar uma decisão financeira hoje. Ela não tentou decidir por mim. Apenas me lembrou de que eu tinha o direito de esperar até estar com a cabeça totalmente no lugar antes de resolver qualquer coisa. Segui esse conselho. Mantive a conta bloqueada pelo aplicativo e virei o celular com a tela para baixo. Durante os 20 minutos seguintes, ele não parou de vibrar. Na manhã seguinte, ainda internada, liguei para o banco. A atendente explicou que a tentativa de pagamento no restaurante, por ser um valor elevado, havia acionado automaticamente o sistema de segurança.
Como a instituição precisava confirmar a compra e eu estava em cirurgia, ninguém respondeu à solicitação, e a conta acabou sendo bloqueada temporariamente. Expliquei que eu nunca tinha autorizado aquela despesa. A atendente então iniciou uma análise detalhada da conta. Meus pais eram usuários autorizados. Calbo, não. Mas, como os usuários autorizados tinham permitido que outra pessoa utilizasse as informações do cartão, o banco informou que seria necessário investigar cada movimentação antes de definir quais cobranças poderiam ser tratadas como uso indevido. Enquanto isso, a responsabilidade legal continuava sendo minha. Toda aquela dívida estava registrada no meu nome. Mais tarde, Marisol trouxe meu notebook para o hospital. Juntas, começamos a revisar cada fatura desde o dia em que o aquecedor da casa dos meus pais foi consertado. Eu já tinha percebido que o saldo aumentava mês após mês, mas sempre aceitei as explicações da minha família sem exigir comprovantes. Quando vi todas as movimentações reunidas em uma única tela, qualquer desculpa que eu ainda tentava criar desapareceu. A única despesa que realmente tinha sido autorizada por mim era o conserto do aquecedor. Todo o restante nunca deveria ter acontecido. Quando terminei de revisar todas as movimentações da conta, percebi que, além do conserto do aquecedor, minha família havia acumulado $21.480 em despesas que eu nunca autorizei. Li aquele valor várias vezes, tentando acreditar que estava interpretando tudo errado. Mas o número continuava o mesmo. E o mais impressionante era que a tentativa de pagamento do jantar de formatura, aquela que havia sido recusada no restaurante, nem sequer estava incluída nesse total. Em vez de entrar em desespero, fiz o que sempre soube fazer melhor: organizei as informações. Abri uma planilha e comecei a separar cada transação por data, estabelecimento e finalidade. Marquei tudo o que estava relacionado à faculdade de Calbo, aos gastos com o carro, compras de eletrônicos, depósitos para viagens e despesas da formatura. Trabalhar com fatos parecia muito mais seguro do que encarar o significado de toda aquela traição. Quando terminei, liguei para Calbo. Perguntei diretamente se ele havia usado o cartão destinado às emergências da família. Houve um longo silêncio antes da resposta. O pai disse que estava tudo certo. Respirei fundo. Essa não foi a minha pergunta. Depois de outra pausa, ele finalmente admitiu. Sim. Perguntei como tinha conseguido os dados do cartão. Sem qualquer constrangimento, respondeu que havia fotografado o cartão quando estava na casa dos nossos pais. Na mesma hora, corrigi. Você copiou as informações de um cartão que não era seu. Ele tentou minimizar. Disse que apenas tinha emprestado e que pretendia devolver tudo quando conseguisse um emprego de verdade. Perguntei quanto já havia pago da dívida. O silêncio respondeu por ele. Continuei fazendo perguntas. Minha mãe sabia? Ele disse que ela conhecia parte da situação. Meu pai sabia? A resposta veio imediatamente. Foi ele quem disse que eu podia usar. Naquele instante, a dor da descoberta mudou completamente de direção. Até então, eu ainda queria acreditar que tudo fosse consequência da irresponsabilidade de um irmão mais novo. Seria muito mais fácil aceitar um erro impulsivo de Calbo do que admitir que meus próprios pais tinham permitido que ele usasse um cartão registrado no meu nome sem minha autorização. Poucos minutos depois, meu pai me ligou. Sem sequer perguntar como eu estava me recuperando da cirurgia, começou reclamando. Disse que eu estava pressionando meu irmão no momento em que toda a família já estava emocionalmente abalada. Ignorei o comentário e fui direto ao assunto. Perguntei se ele realmente havia autorizado o Calbo a usar minha conta. Ele respondeu com absoluta tranquilidade. O cartão estava disponível para as necessidades da família. Corrigi imediatamente. Não. Ele foi criado exclusivamente para emergências. Meu pai tentou justificar. Disse que pagar a faculdade também era importante. Respondi que uma viagem de formatura não era emergência. Nem jantar em restaurante. Nem compras de eletrônicos. Ele então disse algo que nunca vou esquecer. Segundo ele, eu sempre fui a pessoa mais preparada para lidar com esse tipo de situação. Foi a maneira que encontrou de admitir o que tinha feito sem assumir qualquer responsabilidade. Em vez de reconhecer o erro, preferiu elogiar minha capacidade de suportar as consequências. Perguntei se ele sabia que Calbo havia copiado os dados do cartão.
Ele confirmou que sabia que o irmão estava usando. Perguntei então por que deixou que eu continuasse pagando todas as faturas. A resposta veio sem qualquer sinal de culpa. Nós íamos devolver tudo quando o Calb começasse a trabalhar. Olhei para o telefone por alguns segundos antes de fazer a última pergunta. Então por que nunca me pediram autorização? Meu pai respondeu com a mesma calma de sempre. Porque sabíamos que você diria não. Naquele momento ficou claro que ele entendia perfeitamente a diferença entre pedir permissão e agir escondido. Se evitou conversar comigo, foi justamente porque sabia que eu jamais aceitaria aquela situação. Recebi alta do hospital ainda naquele dia. Como o médico recomendou que eu não passasse os primeiros dias de recuperação sozinha, Marisol me levou para o apartamento dela. Preparou o quarto de hóspedes, organizou meus remédios ao lado da cama e garantiu que eu tivesse tudo de que precisava. Enquanto isso, minha família continuava distante. Ninguém apareceu no hospital. Meu pai alegou que o problema no restaurante fez a comemoração terminar muito tarde. Minha mãe disse que estava exausta. Já Calb afirmou que precisava de um tempo para processar as acusações que eu havia feito contra ele. Naquela mesma noite, meu pai voltou a entrar em contato, desta vez tentando me convencer a não levar o caso adiante. Disse que contestar oficialmente as cobranças poderia prejudicar o futuro profissional de Calb. Também afirmou que famílias de verdade não resolvem conflitos envolvendo bancos ou advogados e insistiu que a conta sempre tinha sido criada para ajudar todos, acusando-me de mudar as regras apenas porque eu estava magoada. Sem discutir, abri a conversa da família e enviei novamente a mensagem original que escrevi quando entreguei o cartão. Lá estava registrado, sem qualquer margem para dúvida, aquele crédito poderia ser usado somente em situações de emergência. Meu pai respondeu dizendo que aquele tipo de linguagem jurídica não fazia sentido entre pessoas da mesma família. Para ele, colocar regras por escrito ou cobrar responsabilidades era exagero quando os envolvidos eram parentes. Pouco depois, minha mãe ligou chorando. Ela admitiu que sabia que Calb vinha usando a conta, mas insistiu que acreditava que aquilo seria apenas temporário. Disse que ele tinha vergonha de me pedir ajuda diretamente, por isso, acabou copiando os dados do cartão. Também contou que meu pai havia garantido que não haveria problema algum. Olhei para o teto por alguns segundos antes de perguntar. E você acreditou nisso? Ela respondeu que só queria que Calb terminasse a faculdade sem se sentir um peso para a família. Instintivamente, levei a mão ao curativo da cirurgia quando outra pontada de dor atravessou meu abdômen. Então perguntei, com toda a calma que consegui manter. E como você acha que eu deveria me sentir? Do outro lado da linha, o choro cessou. Continuei. Quando a Marisol avisou que meu apêndice tinha rompido e que eu seria operada às pressas, você pensou em ir ao hospital? Ela respondeu imediatamente que sim. Então por que não foi? Depois de alguns segundos, veio a explicação. Meu pai tinha dito que eu já estava sendo atendida pelos médicos. Calb estava muito emocionado com a formatura, os convidados já tinham chegado ao restaurante e tudo estava preparado. Respirei fundo antes de responder. Eu precisava da minha mãe. Ela tentou se defender. Mas a Marisol estava com você. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Eu precisava que você me escolhesse. Minha mãe voltou a repetir que aquele jantar tinha sido organizado durante meses, que a reserva era difícil de remarcar, que vários parentes tinham viajado para participar da comemoração e que Calb só se formaria uma única vez. Cada justificativa deixava uma coisa ainda mais clara. Ela sabia exatamente qual decisão havia tomado. Só queria que eu acreditasse que essa escolha não deveria ter me machucado. Na manhã seguinte, foi Calb quem entrou em contato. Disse que eu estava tratando o próprio irmão como se fosse um criminoso. Respondi que copiar os dados do cartão de crédito de outra pessoa e gastar milhares de dólares sem autorização não podia ser chamado de empréstimo. Ele tentou rebater. Afirmou que eu nem estava usando aquela conta. Olhei para o celular, incrédula. Isso não faz dela sua. Calb insistiu que pretendia devolver todo o dinheiro. Perguntei de onde ele tiraria essa quantia. Ele respondeu que estava participando de processos seletivos e logo conseguiria um emprego. Respirei fundo. Você já fez promessas parecidas antes. Ele reclamou que aquilo não era justo. Respondi sem elevar a voz.
Injusto foi o que você fez. Eu só estou lidando com os fatos. Em seguida, começou a listar todos os problemas que poderiam surgir caso eu contestasse oficialmente as cobranças. Disse que a viagem de formatura já estava paga e que cancelá-la lhe causaria prejuízo. Alegou que precisava do carro para comparecer às entrevistas de emprego. Também afirmou que uma disputa financeira poderia prejudicar sua reputação profissional antes mesmo de começar a carreira. Enquanto eu ouvia, percebi um detalhe que até então tinha passado despercebido. Todas as consequências que ele descrevia eram resultado das próprias escolhas dele. Mesmo assim, Kalb falava como se fosse eu quem estivesse causando aqueles problemas. Logo depois chegaram novas mensagens da tia Sheila. Ela dizia que vários parentes já estavam perguntando por que o jantar tinha terminado em confusão. Também me acusava de humilhar meu pai e de estragar um dos momentos mais importantes da vida de Kalb. No fim da mensagem, escreveu: "Você não destrói uma família por causa de dinheiro." Ouvi aquele áudio 2 vezes. Depois respondi apenas por escrito. Uma família que só permanece unida enquanto uma única pessoa paga as contas de todos já está quebrada há muito tempo. Ela respondeu dizendo que eu estava exagerando. Foi a última mensagem que recebi dela. Em seguida, bloqueei seu contato. Quem continuava em silêncio era Aaron. E, curiosamente, isso me incomodava muito mais do que todas as críticas da tia Sheila. Aaron sempre enxergou mais do que demonstrava. Ela sabia como era viver sob as expectativas e a pressão constante da própria mãe. Se havia alguém naquele jantar capaz de perceber o que realmente estava acontecendo, eu acreditava que seria ela. Mesmo assim, ela permaneceu ao lado dos outros. Fez 7 ligações para mim naquela noite. Mas em nenhuma delas perguntou como eu estava. Durante os 2 dias seguintes, minha rotina se resumiu a alternar entre os remédios da recuperação, a análise dos extratos bancários e mensagens de familiares que pediam perdão antes mesmo de reconhecerem aquilo que precisavam admitir. Uma parte de mim ainda queria acabar com toda aquela situação o mais rápido possível. Bastava ligar para o banco e confirmar que todas as compras tinham sido autorizadas. Eu continuaria pagando a dívida enquanto aceitava mais uma promessa vaga da minha família de que, algum dia, tudo seria devolvido. Meu pai voltaria a ficar tranquilo, minha mãe me agradeceria, Kalb faria sua viagem de formatura e, semanas depois, provavelmente haveria outro almoço em família onde ninguém tocaria no assunto da minha cirurgia. Era assim que nossa dinâmica sempre funcionava. Eu absorvia todo o prejuízo, emocional e financeiro, enquanto o restante da família chamava aquele silêncio de paz. Numa dessas noites, Marisol entrou no quarto e me encontrou olhando para a tela do computador, onde ainda estava aberto o formulário do banco para confirmar ou contestar as transações. Sem tirar os olhos da tela, confessei que, se seguisse em frente com aquilo, talvez perdesse toda a minha família. Ela sentou na cadeira em frente à cama e respondeu com calma que eu não precisava decidir naquele momento se iria perdoá-los ou não. O que realmente precisava decidir era outra coisa, se continuaria permitindo que usassem meu nome enquanto eu esperava por uma mudança que talvez nunca acontecesse. Olhei ao redor do quarto de hóspedes. O apartamento dela estava em completo silêncio. Ninguém gritava comigo, ninguém tentava me convencer de que aceitar mais uma injustiça era uma prova de amor. Depois de alguns segundos, falei baixinho que nem sabia quem eu seria para minha família se deixasse de resolver os problemas deles. Marisol sorriu de forma compreensiva e respondeu que talvez estivesse justamente prestes a descobrir. Naquele instante, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Aaron. Ela perguntava se poderíamos conversar em particular porque tinha algo importante para me mostrar. Esperei até a manhã seguinte para ligar. Aaron atendeu quase sussurrando e, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, pediu desculpas. Perguntei pelo quê. Ela respondeu: por tudo. Em seguida contou que, depois que o cartão foi recusado no restaurante, tia Sheila orientou todos na mesa a continuarem me ligando sem parar. A ideia era simples, acreditavam que, se insistissem o suficiente, eu acabaria atendendo e autorizando o pagamento. Perguntei se ela sabia que eu estava sendo operada naquele momento. Ela respondeu apenas: sabia. Não tentou inventar desculpas. Então fiz outra pergunta. Por que você não foi ao hospital? Depois de um longo silêncio, Aaron respondeu com uma sinceridade que doeu mais do que qualquer justificativa.
Porque deixei que os outros decidissem o que era normal. Aquela resposta machucou, mas pelo menos era verdadeira. Em seguida, ela revelou outra coisa. Disse que existia um segundo grupo de mensagens criado exclusivamente para organizar o jantar de formatura. Eu não fazia parte dele. Poucos segundos depois, começaram a chegar várias capturas de tela. As primeiras mensagens tinham sido enviadas antes mesmo da festa começar. Meu pai informava aos parentes que eu tinha concordado em bancar a comemoração. Minha mãe discutia quais despesas poderiam ser pagas usando a conta criada para emergências. Calb comentava que o pagamento final do restaurante seria feito somente depois do jantar. O mais impressionante era que ninguém perguntava se eu realmente tinha autorizado qualquer uma daquelas despesas. Todos conversavam como se minha aprovação fosse apenas um detalhe burocrático que meu pai pudesse conceder em meu lugar. Continuei lendo. Então apareceram as mensagens enviadas depois que Marisol avisou que meu apêndice havia rompido e que eu seria levada imediatamente para a cirurgia. Minha mãe perguntou no grupo se alguém deveria sair do restaurante e ir para o Hospital Memorial de Ashford. Meu pai respondeu que não havia necessidade, porque Marisol já estava comigo e os médicos tinham a situação sob controle. Logo depois, Calb pediu que ninguém cancelasse a comemoração por causa dele. Tia Sheila concordou, dizendo que todos poderiam visitar o hospital depois da festa e que Calb não deveria carregar culpa por uma doença que não tinha causado. Logo abaixo dessa mensagem apareceu apenas uma reação de Aaron, um simples polegar para cima. Minha garganta travou quando vi aquilo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou do outro lado da linha. Tenho vergonha dessa resposta. Eu sabia que aquilo não parecia certo, mas escolhi a opção mais fácil. Continuei olhando para as capturas de tela. Ali estavam também as confirmações de leitura logo abaixo da mensagem enviada por Marisol informando, de forma clara, que meu apêndice havia se rompido e que a cirurgia de emergência aconteceria imediatamente. Naquele instante, não restava mais nenhuma dúvida. Todos tinham sido avisados. Todos entenderam a gravidade da situação. E, mesmo assim, fizeram exatamente a mesma escolha. Quando terminei de analisar todas aquelas mensagens, ficou claro que não havia existido nenhum mal-entendido. Ninguém deixou de ver o aviso. Ninguém imaginou que eu estivesse exagerando. Todos sabiam que eu enfrentava uma cirurgia de emergência, entenderam a gravidade da situação, conversaram sobre isso, e, mesmo assim, decidiram permanecer no jantar de formatura. As capturas de tela mostravam exatamente essa sequência. Depois que o restaurante informou que o cartão havia sido recusado, uma nova conversa começou no grupo. Meu pai escreveu que eu já estava na recuperação e que resolveria o problema assim que pudesse. Minha mãe pediu para todos continuarem me ligando sem parar. Minha tia Sheila chegou a organizar quais parentes tentariam entrar em contato comigo repetidas vezes. O que mais me impressionou foi perceber que, em nenhum momento, alguém perguntou se a cirurgia tinha sido bem-sucedida ou se eu estava viva e consciente. As últimas imagens enviadas por Aaron eliminaram qualquer dúvida que ainda pudesse existir. Nelas, meu pai orientava a Calb a usar a conta destinada às emergências porque, segundo ele, depois que todas as despesas já estivessem feitas, dificilmente eu criaria um problema por causa disso. Naquele instante, entendi a verdade. Meu pai nunca interpretou mal o acordo que tínhamos feito. Ele simplesmente encontrou uma maneira de contorná-lo. Aaron disse que, se fosse necessário, entregaria todas aquelas conversas ao banco ou a um advogado. Também admitiu que sabia que isso não apagava o fato de não ter ido ao hospital. Respondi que realmente não apagava. Ela apenas concordou. Foi a primeira vez que alguém da minha família pediu desculpas sem tentar diminuir o próprio erro ou convencer-me a aceitar as consequências. Salvei todas as capturas de tela em 3 lugares diferentes. Depois disso, abri novamente o formulário do banco. Confirmei oficialmente que jamais havia autorizado as compras feitas por Calb nem o pagamento do jantar de formatura. Em seguida, removi meus pais da conta como usuários autorizados, bloqueei qualquer acesso deles, alterei todas as minhas senhas financeiras, congelei meu crédito e cancelei as transferências automáticas que fazia todos os meses para ajudar nas despesas da casa. O passo seguinte foi procurar um advogado. Com a orientação dele, preparei uma notificação formal exigindo o ressarcimento de todo o dinheiro utilizado sem minha autorização. Antes de enviar o documento, porém, escrevi uma última mensagem para minha família.
Expliquei que não autorizaria o pagamento do restaurante e que também não mentiria ao banco sobre as demais despesas realizadas na conta. Informei que a conta de emergência estava definitivamente encerrada, que toda ajuda financeira havia sido interrompida e que, dali em diante, qualquer assunto relacionado à dívida deveria ser tratado apenas por escrito. Também deixei claro que, caso os $21.480 não fossem reconhecidos e devolvidos por meio de um acordo formal, eu buscaria o ressarcimento na justiça. Meu pai ligou imediatamente. Não atendi. Ele tentou novamente. Recusei outra vez. Pouco depois chegou uma mensagem. Ela dizia: se você fizer isso, estará escolhendo o dinheiro em vez da sua família. Fiquei olhando para aquelas palavras durante alguns segundos. Então respondi apenas uma frase. Quem fez essa escolha foi vocês, enquanto eu estava na sala de cirurgia. Depois silenciei a conversa. Foi exatamente naquele momento que a antiga dinâmica da minha família chegou ao fim. Ela não terminou quando todos decidiram permanecer no restaurante. Nem quando o cartão foi recusado. Nem mesmo quando descobri a dívida. Acabou quando eu deixei de protegê-los das consequências das próprias decisões. No fim das contas, o jantar não foi interrompido por muito tempo. Os parentes presentes dividiram a despesa entre seus próprios cartões de crédito, e meu pai completou o valor restante fazendo um empréstimo de curto prazo. A comemoração aconteceu. A foto oficial da formatura apareceu nas redes sociais. No centro da imagem estava Calb, vestindo a Beck e sorrindo para a câmera. Ao lado dele, meu pai e minha mãe também sorriam, como se nada tivesse acontecido. Poucos dias depois, tia Sheila publicou nas redes sociais uma foto da comemoração. Na legenda, escreveu que aquela tinha sido uma noite dedicada ao sacrifício, à perseverança e aos valores da família. Quem visse apenas aquela imagem jamais imaginaria o que realmente havia acontecido. Ninguém saberia que, enquanto todos sorriam para a câmera, eu estava passando por uma cirurgia de emergência. Também ninguém descobriria que o pagamento do jantar só deu errado porque tentaram usar uma conta registrada no nome da filha que eles decidiram deixar sozinha no hospital. Durante muito tempo, aquela fotografia teria representado a família que eu sonhava em ter. Depois das mensagens enviadas por Aaron, ela passou a simbolizar outra coisa, a imagem que todos escolheram preservar, mesmo que isso significasse me abandonar quando eu mais precisava deles. A investigação do banco não foi rápida. Como meus pais eram usuários autorizados da conta e haviam permitido que Calb utilizasse os dados do cartão, o problema não desapareceria simplesmente porque eu tinha contado a verdade. Enquanto o processo seguia, continuei protegendo meu histórico financeiro, e meu advogado reuniu cuidadosamente cada extrato, cada conversa e todas as mensagens que comprovavam o que havia acontecido, incluindo as capturas de tela fornecidas por Aaron. No começo, meu pai se recusou a assinar qualquer documento. Continuava insistindo que, entre familiares, uma promessa deveria ser suficiente. Meu advogado explicou que, se ele mantivesse essa posição, o próximo passo seria uma ação judicial baseada em provas concretas, registros bancários, mensagens e as evidências entregues por Aaron. Não demorou muito para que aquela promessa verbal finalmente fosse transformada em um acordo por escrito. No fim, meus pais e Calb assinaram um compromisso formal para devolver todo o dinheiro gasto fora das situações de emergência. Como consequência, Calb cancelou a viagem de formatura, vendeu o carro e utilizou parte do valor para começar a quitar a dívida. Depois disso, aceitou um cargo inicial na área de marketing em Ashford, deixando de esperar pela oportunidade perfeita que sempre acreditou merecer. O primeiro pagamento chegou sem justificativas e sem pedidos para que eu esquecesse o passado. Havia apenas uma mensagem curta. Eu sei que isso não apaga o que fiz. Pela primeira vez, acreditei no que ele escreveu. Mas acreditar não significava confiar novamente. Eu não reconstruí nossa relação e também não tentei convencê-lo de que, com o tempo, tudo voltaria ao normal. Durante anos, Calb viveu protegido das consequências das próprias escolhas. Sempre havia alguém disposto a resolver seus problemas. Desta vez, porém, seria ele quem precisaria percorrer sozinho o caminho entre reconhecer o erro e realmente reparar os danos. Meu pai também passou a cumprir os pagamentos previstos no acordo, mas jamais apresentou um pedido de desculpas verdadeiro. Até o fim, continuou dizendo que tudo não passava de um desentendimento financeiro que eu tinha transformado em algo maior do que realmente era.
Na visão dele, suas intenções eram mais importantes do que a minha autorização, e o fato de eu ter condições de suportar o prejuízo diminuía a gravidade do que havia feito. Com o tempo, nosso contato simplesmente deixou de existir. Perder meu pai doeu. Mas continuar naquele relacionamento também machucava. O que realmente precisei enfrentar foi o luto por um pai que existia apenas na minha imaginação. Aquele homem que largaria qualquer compromisso ao saber que a filha seria submetida a uma cirurgia de emergência, que chegaria ao hospital antes mesmo de ser chamado uma segunda vez, nunca existiu de verdade. Era apenas a imagem que eu havia criado ao longo dos anos. Enquanto isso, tia Sheila tentou transformar a situação em uma disputa familiar ainda maior. Entrou em contato com vários parentes dizendo que eu tinha envergonhado Calbo, colocado em risco a aposentadoria dos meus pais e me tornado uma pessoa fria por causa da minha carreira profissional. Eu não respondi com outra campanha. Não procurei convencer ninguém de que eu estava certa. As provas falavam por si. Qualquer pessoa que me procurava com respeito recebia a cópia do acordo original da conta de emergência e as mensagens que comprovavam tudo o que havia acontecido. Mas aqueles que chegavam apenas com acusações ou tentativas de me culpar recebiam silêncio. Com o tempo, tia Sheila parou de insistir, porque percebeu que já não conseguia controlar a narrativa. Os fatos estavam registrados, e nenhuma versão que ela contasse mudaria aquilo. Aaron enviou apenas um pedido de desculpas e depois respeitou meu espaço. Algumas semanas mais tarde, agradeci a ela por ter me entregado as provas. Nossa relação não voltou imediatamente ao que era antes. Passamos a trocar mensagens de vez em quando, e eu observei se as atitudes dela continuariam acompanhando as palavras. A reconstrução da confiança se tornou possível, mas não aconteceu automaticamente. Minha mãe foi a única pessoa da minha família mais próxima que tentou fazer algo diferente. No começo, ela continuou enviando mensagens dizendo o quanto todos estavam sofrendo com a situação. Eu não respondi nenhuma delas. Depois de um tempo, o tom mudou. Ela começou a fazer terapia. Meses após a cirurgia, recebi uma carta dela. Pela primeira vez, não havia pedidos de dinheiro, desculpas apressadas ou pressão para que eu retomasse o contato imediatamente. Ela apenas assumiu o que tinha feito. Admitiu que sabia dos gastos de Calbo. Reconheceu que permitiu que a confiança no meu pai substituísse a minha própria autorização. Admitiu também que escolheu permanecer no jantar porque enfrentar Robert e decepcionar Calbo parecia mais difícil para ela do que me deixar no hospital com Marisol. Mas a parte mais importante da carta foi outra. Ela escreveu que a minha segurança nunca deveria ter dependido do fato de outra pessoa já estar ao meu lado. Pela primeira vez, minha mãe não tentou justificar o que aconteceu. Ela não tentou diminuir a dor ou explicar por que suas escolhas tinham sido compreensíveis. Ela apenas reconheceu o dano. Eu permiti que ela tivesse um contato limitado comigo por mensagens escritas. E só. Ela respeitou essa decisão. Foi quando aprendi que um limite não precisa ser definitivo para ser verdadeiro. Ele apenas precisa permanecer até que o comportamento do outro lado realmente mude. Minha recuperação física levou semanas. A cicatriz da cirurgia melhorou antes do cansaço desaparecer completamente. Houve dias em que até ficar tempo suficiente em pé para preparar algo simples para comer parecia uma tarefa enorme. Durante todo esse período, Marisol nunca tratou minha recuperação como um problema ou um peso. Ela me levou às consultas de acompanhamento, deixou refeições prontas ao meu alcance e continuou vivendo a própria rotina sem nunca fazer parecer que eu devia algo a ela por tudo aquilo. Quando agradeci por tudo que tinha feito, ela pareceu até surpresa. Você teria feito o mesmo por mim, ela disse. E ela estava certa. A diferença era que Marisol jamais usaria essa verdade como uma desculpa para tirar algo de mim. Na minha última consulta de acompanhamento, a recepcionista me entregou um formulário para atualizar meus dados médicos. Quando cheguei à parte do contato de emergência, ainda estava escrito o nome do meu pai. Robert Carter. Durante anos, eu acreditei que escolher alguém como contato de emergência significava que aquela pessoa seria quem apareceria quando eu mais precisasse. O hospital me ensinou que não era bem assim. Peguei uma caneta e risquei o nome dele. No espaço vazio, escrevi Marisol Vega. Naquela noite, Marisol e algumas poucas pessoas que realmente haviam perguntado como eu estava se reuniram para um jantar simples e tranquilo. Não era uma grande celebração.
Não havia discursos. Não havia fotos tentando provar nada. Era apenas um grupo de pessoas que escolheu estar presente. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei fazer nada para merecer aquele lugar. Não havia uma sala reservada em um restaurante luxuoso, nem uma decoração exagerada, nem discursos sobre sacrifícios feitos pela família. Era apenas comida simples, conversas tranquilas e pessoas que estavam ali porque realmente queriam estar, não porque precisavam de alguma coisa de mim. O formulário de contato de emergência já preenchido estava ao lado do meu celular. Enquanto estávamos comendo, uma nova mensagem chegou. Por alguns segundos, olhei para a tela. Mas não peguei o telefone. Apenas virei o aparelho para baixo e continuei a conversa. Um dia, aquelas 94 chamadas perdidas tinham parecido uma prova de que eu era importante. Eu achei que tantas tentativas de contato significavam preocupação, que significavam amor. Mas aprendi uma coisa que mudou completamente minha forma de enxergar minha família. Urgência não é amor. Necessidade não é lealdade. E ser útil para alguém não significa ser verdadeiramente escolhido. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio do meu celular não parecia rejeição. Não parecia abandono. Parecia paz.